Olá pessoal, tudo bem? Este vídeo é o primeiro de uma série que eu estou preparando sobre cartas de controle, também conhecidas como gráficos de controle. Neste vídeo eu vou focar no gráfico x/r e a gente vai tentar entender para que serve gráficos de controle. Então vamos lá. Antes da gente estudar o gráfico x/r, a gente precisa entender o que são cartas de controle como um conceito mais geral. Tá? Então, as cartas de controle são uma ferramenta da qualidade utilizada para verificar se as variáveis do processo estão sob controle estatístico. E esse termo aqui é muito importante. Tá? Já já a gente vai voltar para ele. Provavelmente vocês já viram essa figurinha aqui, que é um protótipo de um gráfico de controle, em que nós temos o limite superior de controle, uma linha média e um limite inferior de controle. E aqui essa linha azul, ela representa o comportamento do processo ao longo do tempo. Então, para cada um dos valores plotados aqui, é como se fosse uma média de medições que eu fiz naquele instante. E aí a gente vai acompanhando ao longo do tempo. Se um ponto sair fora dos limites, a gente diz que o processo está fora de controle estatístico. Caso contrário, a gente assume que o processo está sob controle estatístico. Tá? Então, essa é a ideia geral dos gráficos de controle. Alguns exemplos de variáveis que a gente poderia controlar utilizando um gráfico como esse são o peso, volume, espessura ou algumas variáveis mais avançadas como resistência à tração, concentração de elementos e misturas, entre outros. Mas agora eu gostaria de falar sobre uma das maiores dúvidas com relação aos gráficos de controle, que é o que significa um processo estar sob controle estatístico. Então, o que quer dizer isso? Quando a gente fala que um processo está sob controle estatístico, na verdade a gente quer dizer que o processo é estável ao longo do tempo. Em outras palavras, a gente poderia dizer que o processo ele segue uma mesma distribuição de probabilidade ao longo do tempo. Se a gente estiver utilizando uma distribuição normal, um processo estável é um processo que segue ao longo do tempo uma mesma média e um mesmo desvio padrão, sem mudanças significativas. E aí esse processo ele acaba sendo mais previsível. Agora eu gostaria de falar também sobre o que os gráficos de controle não são, porque tem muita confusão no uso dos gráficos de controle. Então os gráficos de controle eles não servem para acompanhar metas e especificações. Então esses valores aqui, os limites inferior e superior de controle, eles não são metas e também não são especificações. Na verdade, eles refletem um estado de controle do processo. Quer dizer que do jeito que o meu processo se comporta, desde que os pontos não ultrapassem os limites de controle, eu não tenho razão para dizer que o meu processo mudou, ou seja, que o meu processo agora passou a seguir uma outra distribuição de probabilidade. Desde que os pontos continuem caindo dentro dos limites de controle, eu continuo assumindo que o processo ainda está estável. Tá? Então isso daqui não é nem especificação e nem meta. Isso aqui é um limite de controle. Tá? Então vamos ver agora alguns exemplos de processos sob controle e fora de controle. Aqui nós temos um exemplo de processo sob controle estatístico. Percebam que eu retirei ao longo do tempo 40 amostras. Então quer dizer que cada um desses pontos aqui é a média de uma amostra que foi plotada. Só para a gente entender melhor, vamos supor que a variável da qualidade seja o peso do produto. Então quer dizer que na primeira amostra, a média da amostra deu esse valor, aí na segunda amostra deu esse valor e assim por diante. E se a gente for olhando ao longo do tempo, a gente percebe que todos esses pontos do gráfico podem ser explicados por uma mesma distribuição normal, ou seja, uma distribuição normal que tem sempre uma mesma média e um mesmo desvio padrão. Então a gente vê aqui que em torno da média do processo, todos os pontos estão girando em torno da média, para cima e para baixo, e a dispersão entre os pontos também permanece estável. A dispersão medida pelo desvio padrão. O desvio padrão ele determina o desenho dessa curva. Se o desvio padrão fosse maior, os pontos estariam se distribuindo num intervalo maior de valores. Se o desvio padrão for menor, então essa curva fica mais estreita e os pontos ficam mais concentrados. Então o desvio padrão determina o formato dessa curva da distribuição normal. E a gente pode perceber com esses dados aqui
que o processo poderia ser explicado apenas com uma média e um desvio padrão, ou seja, uma única distribuição de probabilidade. Por isso a gente diz que esse processo está sob controle estatístico, ou seja, é um processo estável. Aqui nós temos um exemplo de processo fora de controle estatístico, que ao longo do tempo não pode ser explicado por uma mesma média e um mesmo desvio padrão. Aqui temos também os limites de controle que seriam gerados por esses dados, e há alguns pontos fora dos limites de controle, o que indica que o processo está fora de controle estatístico. Mas não é só porque o ponto caiu fora do limite de controle que eu consigo perceber que esse processo aqui é instável. Tá? A gente consegue perceber isso por várias situações. Por exemplo, se eu só analisar esse período aqui das minhas amostras, eu percebo que essas amostras aqui, umas 10 amostras mais ou menos, têm uma média muito diferente desse outro período aqui. Então a gente não consegue explicar esses pontos e esses pontos aqui utilizando uma mesma média. É como se o processo estivesse seguindo uma média aqui, aí o operador na máquina ou o equipamento deu algum problema e os pesos passaram a seguir uma outra média. E percebam que depois ainda a média muda novamente. E para piorar a situação, se a gente olhar nesse último intervalo, parece que aqui mudou o desvio padrão do processo, porque os pontos estão se dispersando numa região maior. Então é como se esse processo aqui estivesse ao longo do tempo seguindo diversas distribuições de probabilidade. Ou seja, esse processo é altamente instável e difícil de prever no futuro. E é esse tipo de situação que o gráfico de controle deseja detectar. Ele deseja detectar se o processo é estável ou se ele perdeu a sua estabilidade, ou seja, se ele está agora fora de controle estatístico. Agora que a gente já sabe o conceito geral de gráfico de controle, a gente vai focar no gráfico x/r propriamente dito. Então, o que a gente precisa para construir um gráfico x/r? Primeiro, a gente precisa coletar amostras e organizá-las em uma tabela como essa daqui. Percebam que aqui nós temos 10 amostras, cada amostra com tamanho 4. Por isso que a gente tem x1, x2, x3 e x4. É como se ao longo do tempo, em intervalos fixos de tempo, eu coletasse uma amostra. Então vamos supor que eu coletei essa primeira amostra e essa amostra é composta por 4 medições de peso. Eu tirei lá 4 produtos do processo e analisei o peso deles. Então eu tenho aqui 4 pesos. Aí depois de mais meia hora, por exemplo, eu coletei uma segunda amostra de 4 produtos e aqui nós temos os seus pesos. Aí depois mais meia hora eu tirei uma terceira amostra. Outra meia hora depois eu tirei a quarta amostra e até o final eu tenho aqui 10 amostras, cada uma de tamanho 4. Então a gente fala que o tamanho de cada amostra é o N, tá? E a quantidade de amostras coletadas é o M. Então neste exemplo a gente tem M igual a 10 amostras, cada uma com tamanho N igual a 4. Agora a gente precisa calcular para cada amostra a média da amostra e a amplitude da amostra. A média é a média simples. Por exemplo, na primeira amostra, esse valor de 299,1 é calculado como uma média simples de todos esses valores. Então a gente tem aqui todos os valores somados, divididos por 4, dá o 299,1. E a mesma coisa para todas as demais amostras. Já a amplitude nada mais é do que o maior valor da amostra menos o menor valor da amostra. Então, o maior valor aqui seria o 300,4 e o menor valor o 297,6. Então, a amplitude seria a diferença desses dois valores, o maior menos o menor, que dá 2,8. E aí a gente faz o mesmo para todas as demais amostras. Aí aqui nós temos os valores para poder começar a calcular os limites de controle do processo. Antes da gente ir para o próximo slide, eu gostaria de mostrar para vocês que o gráfico x/r, na verdade, é composto por dois gráficos. A gente tem o gráfico x/
e o gráfico R, ou seja, o gráfico das médias, que é o x barra, e o gráfico das amplitudes, que é o gráfico R. Então, o gráfico x barra ele vai avaliar estes valores aqui, ou seja, as médias de cada amostra. Já o gráfico das amplitudes, ele vai avaliar esta coluna aqui. Então, são esses os valores que eu vou comparar com os limites de controle do gráfico R, e esses valores eu vou comparar contra os limites de controle do gráfico x barra, que é o gráfico das médias. O primeiro passo para a gente calcular os limites de controle é estimar os parâmetros do processo, ou seja, calcular qual é a média e qual é o desvio padrão do processo com base nos dados coletados. Então, aqui eu tenho uma cópia da tabela que estava no slide anterior, com uma nova linha aqui no final, porque eu calculei a média dos x barras aqui, é como se fosse esse valor aqui, o 299,77, a média das médias. E aqui embaixo eu tenho o R barra, que é a média das amplitudes. Não sei se vocês já perceberam, mas sempre que eu coloco uma barra em cima, significa que eu estou calculando uma média. Então, aqui nós temos os valores de R para cada amostra. Então, 2,8, 1, 7,2 são os valores de R para cada amostra. Na hora que eu coloco uma barra em cima, então eu calculei a média de todos os R's, que dá 3,87. Esses dois valores aqui são utilizados para a gente estimar a média e o desvio padrão. Para estimar a média do processo, a gente utiliza este indicador aqui, que é o x barra barra, que nada mais é do que a média das médias. Se a gente olhar aqui, cada um desses valores seria o x barra da amostra. Então, o 299,1 é o x barra da amostra 1. O 299,55 é o x barra da amostra 2. Então, o x barra barra é a média de todos esses valores. Então, a média das médias, que dá 299,77, é a minha estimativa da média do processo. Tá? Então, se o processo estiver sob controle estatístico, essa vai ser a minha estimativa da média do processo. A gente só não sabe ainda se o processo está sob controle estatístico, mas se ele estiver, esse valor é a minha melhor estimativa que eu tenho para a média do processo. Agora, para estimar o desvio padrão, a gente precisa utilizar o R barra, que é o 3,87, e fazer uma outra conta que eu vou explicar no próximo slide. Aqui nós temos a fórmula para calcular a estimativa do desvio padrão do processo. Então, aqui nós temos o sigma, que representa o desvio padrão, e esse chapeuzinho indica uma estimativa. E a estimativa que a gente está usando é o R barra sobre D2. O R barra a gente calculou no slide anterior, que é a média das amplitudes, que dá 3,87. Já o D2 é uma constante tabelada e o valor de D2 depende do tamanho da amostra. Aqui nós temos a tabela dessa constante e para n igual a 4, que é o nosso caso, o D2 é 2,059. Percebam que aqui tem uma constante D3, que dá 0,88, que por enquanto a gente não está usando, mas lá no gráfico R a gente vai precisar dela, então eu já vou deixar aqui que o D2 é 2,059 e o D3 é 0,88. Uma confusão comum é a gente confundir o M com o N. O N é o tamanho de cada amostra. Então, a gente tem no nosso exemplo 10 amostras de tamanho 4. Então, o tamanho da amostra é 4, não é 10. Tá? 10 é a quantidade de amostras. Bom, agora que a gente tem todos os valores, o R barra e o D2, a gente pode calcular a estimativa do desvio padrão, dividindo o R barra sobre D2, que daí dá 1,8796. Então, esse valor aqui é a nossa estimativa do desvio padrão do processo. Se o processo estiver sob controle estatístico, 1,8796 é o desvio padrão do processo. Agora aqui, a gente pode calcular finalmente os limites de controle do gráfico x barra, ou seja, o gráfico das médias. Então aqui nós temos as fórmulas. O limite superior de controle vai ser a média das médias mais 3 vezes a estimativa do desvio padrão sobre raiz de n. Então nós já havíamos calculado que a média das médias é 299,77
mais 3 vezes 1,8796, que é a estimativa do desvio padrão que a gente calculou no slide anterior, dividido por raiz de 4, porque n é igual a 4 nesse exemplo que a gente está resolvendo. O tamanho das amostras é 4. Resolvendo essa conta, dá 302,59, o nosso limite superior de controle. A linha média, que é aquela linha que fica no meio do gráfico de controle, é a própria média das médias, que é o 299,77. E o limite inferior de controle é a mesma conta que a gente fez aqui em cima, só que com sinal de negativo. Então, é a média das médias menos 3 vezes a estimativa do desvio padrão sobre raiz de n. Colocando todos os valores aqui, só muda o sinal de mais para menos, e aí vai dar 296,95. Então, estes são os limites de controle do gráfico das médias. Aqui a gente vê as médias de cada uma das amostras plotadas contra os limites de controle. E a gente pode perceber claramente que as médias de cada amostra estão girando em torno da linha média, que é a nossa estimativa da média do processo. Então, a gente percebe claramente que todos esses pontos aqui poderiam ser explicados tanto por uma mesma média, como por um mesmo desvio padrão, porque a dispersão desses pontos está seguindo um mesmo padrão. Então, a gente pode falar que esse processo, pelo menos com relação à média, está sob controle estatístico. Agora falta a gente calcular os limites de controle do gráfico R. Bom, aqui nós temos as fórmulas para a gente calcular os limites de controle do gráfico das amplitudes, o gráfico R. E a gente percebe que aqui a gente precisa de uma constante D3, que é aquela constante que eu mencionei há alguns slides, que era o D3, que depende do tamanho da amostra. E a gente tinha visto que para n é igual a 4, D3 é 0,88. Então, o limite de controle do gráfico R vai ser calculado da seguinte forma. O limite superior vai ser o R barra, mais 3 vezes D3 vezes a estimativa do desvio padrão, que vai dar 3,87, que é o R barra, mais 3 vezes D3 vezes a estimativa do desvio padrão, que é 1,8796. Então, o limite superior de controle do gráfico das amplitudes é 8,83. A linha média do gráfico das amplitudes é o próprio R barra, que dá 3,87. E, por fim, o limite inferior de controle do gráfico das amplitudes é a mesma forma do limite superior, só que utilizando um menos aqui. Então, se a gente jogar todos os valores, só que agora subtraindo aqui, a gente vai ver que o limite inferior de controle dá menos 1,09. Isso é uma coisa muito comum de acontecer no gráfico R. A gente tem um limite inferior de controle negativo. Só que como é impossível a gente ter uma amplitude negativa, sempre que aqui der negativo, a gente considera que o limite inferior de controle é zero. Por que é impossível ter uma amplitude negativa? Porque a amplitude, por definição, é sempre o maior menos o menor. Então, no máximo, a amplitude vai dar zero. Não tem como ela dar negativa. Então, sempre que der negativo aqui, a gente considera que o limite inferior de controle é zero. E aqui nós temos todos os valores de R de cada uma das amostras plotadas com relação aos limites de controle. Então, no limite aqui inferior de controle do gráfico das amplitudes é zero, o limite superior é 8,83 e todas as amostras, os seus valores de R, estão girando em torno do R barra com uma dispersão parecida. Nenhuma delas extrapolou os limites de controle. Então, isso é um indício muito forte de que o processo também está sob controle com relação às amplitudes das amostras. E a conclusão desse nosso exemplo é que o processo está sob controle estatístico, porque nos dois gráficos a gente teve comportamentos estáveis sem nenhum ponto sair do limite de controle. Então, a gente conclui que o processo está sob controle estatístico e que a média e o desvio padrão que explicam esse processo são esses valores aqui. Então, a média é 299,77 e desvio padrão 1,8796. Estes são os parâmetros do processo e o processo está sob controle estatístico. Bom, pessoal, então era isso que eu tinha para esse vídeo.
O objetivo desse vídeo era só dar uma ideia geral dos gráficos de controle, mas eu ainda vou fazer vários outros vídeos para explicar a teoria por trás desses cálculos, tá? Porque tudo que foi feito aqui tem uma explicação. Além disso, eu vou fazer alguns vídeos para explicar o que a gente tem que fazer se algum ponto sai fora dos limites e também para explicar como que coloca esses gráficos de controle em uso no processo. Então, até um próximo vídeo.